Olá, pessoas! No vídeo de hoje, mais um processo de leitura e dessa vez com o livro Não é Amor, de Ellie Hazelwood. Eu não quero criar muitas delongas aqui antes de começar a falar sobre as minhas considerações. Eu terminei esse livro há mais ou menos 2 semanas atrás, o roteiro já estava pronto, só que, como vocês bem me conhecem, eu sempre demoro muito para gravar vídeos assim, sobre filmes, séries, livros, que eu já deixo o roteiro pronto e fica lá rolando no meu notebook, mas cá estou eu, e o que eu achei, né, minha opinião, então assim, não tem como eu falar o que eu não gostei, o que eu gostei, sem contar, né, metade do que acontece no livro. Vai ver, você não se importa com spoiler, pode ver. Eu vou começar lendo a sinopse pra vocês, como de costume. Então vamos lá. O livro, publicado em 11 de junho de 2024, conta a história de Rue Siebert, que pode não ter tudo, mas tem o suficiente. Alguns amigos com quem pode sempre contar, a estabilidade financeira que desejava desde quando era criança e uma carreira de sucesso como engenheira biotecnológica na Klein, uma das mais promissoras startups na área de ciência alimentar. O seu mundo é estável, agradável e difícil, até que uma aquisição hostil e o seu homem de negócios ofensivamente atraente ameaçam deitar tudo a perder. Eli Kilgore e os seus parceiros de negócios querem a Klein. Ponto final. Eli tem as suas próprias razões para levar a cabo este negócio, e é um homem que consegue o que quer, com uma grande exceção. Rue, a mulher com quem ele não consegue parar de pensar, a mulher que está fora dos limites para ele. Divididos entre a lealdade e uma inegável atração, Rue e Eli atiram a cautela para fora do laboratório e das janelas da sala de reuniões. O seu caso é secreto, sem compromissos e tem um prazo definido. O dia em que uma das suas empresas prevalecerá. Mas o coração é um negócio arriscado. Um jogo para manter. Então, gente, esse é o famoso Enemies to Lovers. Eu gosto muito dos livros da Ellie. Eu só li 3 livros dela, contando com esse, porque um eu abandonei. Sinto muito. Talvez um dia eu volte a ler, mas eu abandonei esse livro, que foi Amor Teoricamente, da capa laranja. Eu acho que é esse. Eu não consegui terminar, então... Mas eu adoro muito a escrita da Ellie, é uma coisa que eu sempre admirei nela, foi como ela conseguia fazer tão bem os personagens principais e os personagens secundários que nos faziam ficar envolvidos assim, né, pelo menos eu sentia isso, e era o que eu sempre respeitei muito na escrita da Ellie. E aqui ela já avisou desde o início que ela quis fazer uma pegada diferente, sabe? Um gênero diferente, e ela tava tentando novos horizontes. Se você é fã da Ellie Hazelwood, você sabe que ela é uma craque em comédia romântica, e ela é conhecida por essas comédias românticas, né? E aqui ela já quis fazer um caminho diferente. Ela tá entrando aí no ramo da leitura erótica. Eu acho que foi esse que ela tentou, né? O primeiro livro dela aqui, né, não é uma comédia romântica, ela já avisa lá desde o início do livro, né, com alguns alertas de gatilhos, como de costume. E é isso. Tem 368 páginas. E agora eu vou para as minhas considerações, explicando direitinho a porcentagem de leitura, quanto eu avancei, tais dias, né? Porque vocês sabem, talvez não saibam, mas... eu sempre tento explicar que eu não me cobro tanto pra fazer leitura, pra ver filme, pra essas coisas. Eu gosto de respeitar o meu tempo. Se eu tô lendo um livro, não importa se eu vou terminar daqui 2 meses ou 6 meses. É o meu tempo. Eu não vou ficar me cobrando pra ler um livro em 1 dia, em 2 dias, sabe? Então, assim, geralmente tem alguns livros que, nos processos de leitura, que eu falo, gente, eu comecei uma semana lendo muito entusiasmada, mas aí eu abandonei e fui voltar a ler 3 semanas depois. Então, isso é muito comum aqui no processo. Gente, eu comecei a ler numa noite de quinta-feira e eu obtive 12% de leitura. Comparado ao meu último livro, né, foi muito, porque eu ainda não gravei o processo de leitura do último livro que eu li. Que foi antes desse, pra vocês verem, né, o roteiro tá pronto e eu ainda não gravei, mas foi um segundo Dark Romance que eu resolvi dar uma segunda chance. Talvez eu grave ele na próxima semana, mas não é nada confirmado ainda. E eu voltei a ler em uma manhã de sexta-feira e obtive 24%, ou seja, eu obtive mais 12%. Com 5 dias de leitura, no meu ritmo, eu consegui grifar algumas partes e pensar em outras que li, ou seja, já tive essa parte de grifar, porque já teve livro que eu não consegui grifar nenhuma parte. Isso é raro, mas aconteceu já. E eu digo isso porque, me conhecendo bem, né, tem alguns livros que eu não consigo
consigo engatar a leitura. Mas assim, de cara, a autora avisa que não é um livro como os anteriores publicados. Ele é um pouco mais erótico e menos comédia romântica, o que não é muito comum vindo, né, da Ellie Hazelwood. De início eu até gostei, também acho que muitas questões poderiam ser resolvidas somente com um diálogo decente. Porém, a gente entende que isso é pra história, né, crescer, pra história existir. Mas acho que pela situação e o motivo de não contarem logo para a Rue sobre Florence é algo que me incomoda. Não sei se incomodar é a palavra certa, mas eu estou tentando dizer que aquela situação era importante para todos os envolvidos, porque eu não senti que ele estava tentando protegê-la ou com medo de sua reação, como ele justificou. E me pareceu muito explícito a intenção da autora de ganhar tempo, fazer a relação deles crescer. E o que no fim me deixou com uma sensação de... foi isso, tá bom. É isso, gente. O livro todo envolve a questão da Rue ser amiga da Florence, que é, né, aí a que tá na frente dessa empresa Klein. E o Eli, né, que é o rival da Rue, quer comprar a empresa, quer tomar a empresa junto com os seus colegas. E aí tem todo um evento por trás de que a Florence roubou a ideia da menina lá. E aí eles ficam nisso, em vez de contar logo pra Rue a verdadeira, né, face da Florence, que não é essa mil flores que ela pensa que é a sua amiga. Aí fica o livro todo assim, gente. Então, assim, eu acho que foi explícito que era pra ganhar tempo e fazer, né, a história, o romance acontecer. E embora tenha essa questão, né, de transar pra não conversar, eu acho que é diferente nesse livro. Logo após terem as relações, Rue e Eli conversam com honestidade e até uma certa crueza, né, sobre si mesmos, porque eles têm aquela brincadeira de contar a pior história deles, a coisa horrível do passado deles, e acaba sendo uma coisa que une eles, acaba sendo um elo entre eles e os aproxima. Então eu acho que mesmo eles não tendo essa coisa de não vamos conversar sobre a gente, nesses pequenos relatos horríveis deles, eles acabam se aproximando mais. Então eu achei isso uma coisa bem legal, e aí acaba criando uma confiança mútua. E por eu estar acostumada com outros livros da Ellie, certas cenas não me impactaram tanto. Acho que essa coisa de personagem principal estar lutando a todo instante para provar que é uma pessoa horrível me deixa um pouco entediada. Talvez eu não tenha conseguido me conectar tanto assim com a Rue. Toda a questão de patentes e traições, isso foi interessante, porém previsível. E eu não vejo isso como algo ruim. Nem todo livro precisa ter uma reviravolta chocante, até porque acredito que a autora não tenha tido a intenção de chocar, colocando Florence como uma grande vilã. Isso realmente, gente, a todo instante você sente que tem alguma coisa errada com essa mulher, que ela não é uma santa assim como a Rue acha que é. A autora avisa que a forma da Rue e o Eli se conectarem é através do sexo. E como pontuei mais cedo, eu não tenho nenhum problema com isso, mesmo sendo amante dos diálogos, e eu realmente sou, mas acho que a dinâmica dos personagens casou bastante. Eles pensam parecido, embora estejam com sentimentos diferentes em relação um ao outro. A forma como, aos poucos, eles vão se abrindo e ficando cada vez mais confortáveis e corriqueiros na vida um do outro é uma coisa muito legal de se ler. E eu terminei o livro com a sensação de que assisti a um filme. Não me marcou nem me fez refletir, mas me entreteu por alguns dias. Não é um livro que vou ter vontade de ler novamente. Foi legal acompanhar esse casal, mas sendo honesta, não me conectei com ninguém. Nem mesmo com os personagens secundários, que é uma coisa que eu sempre admirei muito na escrita da Ellie. Não acho que foi perda de tempo, mas ao terminar eu fiquei com a sensação de que poderia ter gasto aquelas horas e aqueles dias relendo um livro que eu realmente goste. Mas é isso, nem todos os livros vão nos agradar, mas isso não quer dizer que sejam ruins. Talvez você tenha gostado e está tudo bem. Nem sempre o que funciona pra mim vai funcionar pra você e vice-versa. Gente, isso daqui foi o roteiro que eu escrevi. Eu não senti vontade de ler ele novamente quando eu terminei. Nem achei que ele me marcou pra minha vida. Foi assim, um livro que eu só li, sabe? O que não é de costume, principalmente vindo da Ellie. Eu sempre gostei muito dos livros dela, A Hipótese do Amor, assim, quando eu li em 2022. Eu sabia que eu ia querer reler em algum momento. A Razão do Amor também. Então, assim, foi um pouco frustrante e decepcionante, mas eu acho que é aquilo, ela tentou uma coisa nova e tudo bem se não der certo, né? E também tudo bem se der certo pra algumas pessoas e não pra mim. E é isso, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e comente se você já leu o livro, tem interesse. E aí, o que achou? Vamos conversar um pouquinho. Até!